Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente conversa com o senador pelo PSD, Antônio Anastasia. É um prazer falar com o senhor. Obrigada por conversar com a gente aqui no Café com Política. Bom dia, Thalita. É um prazer Bom estar dia. com vocês, uma vez a mais. Cumprimento a todos, a você, ao Rodrigo, aos ouvintes todos da Rádio Super. Estamos aqui às ordens nesse momento difícil, mas com disposição também para enfrentá-lo. Senador, o senhor tem ganhado cada vez mais espaço, principalmente nesse momento de pandemia, nas pautas econômicas. E a gente sabe que a economia e a saúde precisam, ou deveriam pelo menos, caminhar lado a lado no momento em que o fechamento do comércio pode acarretar também, certamente vai acarretar na situação da piora econômica de muitas famílias, da maioria das famílias brasileiras. O que o senhor acha que deveria ser feito, ou como o senhor avalia as questões, as atuações, as medidas tomadas pelo governo federal até aqui? Veja bem, Thalita, infelizmente nós temos um quadro muito grave hoje, que não é só no Brasil, ele é universal. Todos os países do mundo estão enfrentando essas mesmas dificuldades. Nós temos uma crise sanitária de saúde pública a maior dos últimos 100 anos, com um número de mortes muito grande, uma doença que não está controlada, não há remédio conhecido, não há vacina, uma forma de transmissão muito rápida, transmitida inclusive por pessoas assintomáticas. Então, e uma doença grave, muito grave, e com desdobramentos ainda desconhecidos do ponto de vista da saúde, até das suas consequências a quem se recupera. Por outro lado, nós temos uma crise econômica decorrente da quarentena que é necessária, a maior desde a Segunda Guerra Mundial. Então, nós estamos enfrentando concomitantemente dois grandes desafios no Brasil e no mundo. E todos teremos de pagar um preço por isso. Eu acho que haverá um empobrecimento generalizado num primeiro momento, claro, será superado depois, mas nós vamos ter uma queda na renda de todos, queda das receitas públicas, dos impostos arrecadados, nós vamos ter dificuldades na manutenção de muitas empresas, também, infelizmente, certamente teremos aumento do desemprego. Então, é um momento de transição agora. Eu acho que o que o governo federal tem de fazer nesse momento é adotar as medidas de compensação social nessa área econômica. Ou seja, corretamente pagar o auxílio emergencial, abrir linhas de crédito e de apoio às empresas para a sua manutenção, evitar o desemprego, e tão logo a volta à normalidade, chegará esse momento, mais cedo ou mais tarde, adotar uma política econômica um pouco distinta da que estava sendo adotada. Anteriormente, tinha só uma política de austeridade, que é correta, mas agora nós vamos precisar ter também, a par dessa austeridade, de medidas de reforma estruturantes, nós teremos também de ter medidas de impacto a favor de segmentos mais vulneráveis, sob pena de termos um conflito social grave no Brasil. A gente está conversando com o senador Antônio Anastasia. Vamos retomar o contato com ele, porque a qualidade do som que está chegando ao ouvinte aqui do Super N, infelizmente não está das melhores, e a gente entende nesse momento aí de pandemia, dependemos todos do sinal de internet, e aquilo que chega do senador não está tão audível assim, embora não comprometa também. Eu queria falar com o senhor agora a respeito do dia de ontem que vivemos em Brasília, que foi um dia bastante tumultuado, com a divulgação do suposto conteúdo do vídeo da reunião ministerial a qual se referiu o ministro Sérgio Moro, ou o ex-ministro Sérgio Moro, ao deixar o cargo. E a gente está acompanhando com muita apreensão, inclusive, os desdobramentos dessa crise política no governo federal, num momento de pandemia. Uma crise política que parece até que está roubando as atenções do combate à pandemia. Lembrando que ontem nós tivemos um recorde de mortos, foram 881 mortes registradas. Eu queria saber primeiro como é que o senhor está acompanhando essa crise política em Brasília nesse momento tão crítico que nós estamos vivendo, e segundo, o senhor, enquanto um constitucionalista, enquanto um advogado, enquanto um técnico, inclusive, vê crimes de responsabilidade nas práticas do presidente? Agradecendo mais uma vez ao senhor pela gentileza de agora falar com a gente por telefone.
Bem, bom dia mais uma vez, Rodrigo. É um prazer falar com vocês. Também lamento a má qualidade da internet, muito sobrecarregada talvez nesses dias, mas eu quero cumprimentar a você, a Thalita, igualmente, a todos os ouvintes da Rádio Super. Como eu disse há pouco, nós estamos enfrentando uma crise que é sanitária e econômica, ambas gravíssimas, pelo mundo afora. No caso brasileiro, agravada com situação peculiar nossa, que é a crise política que você se referiu. Crise que, aliás, já era anterior à pandemia, porque nós já tínhamos uma situação difícil de relacionamento dos poderes no Brasil antes da eclosão da pandemia. Mas vindo agora da pandemia, claro que o quadro todo se agrava, até porque o governo federal, infelizmente, não conseguiu fazer a sua tarefa de coordenar de modo eficiente e integrado os esforços de estados e municípios no combate à pandemia. A isso se soma esse drama todo que foi a saída do ministro Moro, grande lástima que a sociedade sentiu, e que agora se desdobra nessas averiguações determinadas pelo Procurador-Geral da República. Como tecnicamente você me perguntou, o Procurador-Geral da República ele faz uma averiguação dos chamados crimes comuns. São crimes que são próprios da ordem penal, não são crimes de responsabilidade. E sendo eventualmente atribuídos ao Presidente da República, o foro é o Supremo Tribunal Federal. Por isso, o Procurador-Geral, Dr. Aras, pediu a abertura do inquérito para apuração dos fatos. Nesse momento, mera apuração. Então, agora nós vamos assistir esse desdobramento, que não deixa de ser triste, desgastante, muito grave nesse momento de pandemia. Nós estamos gastando energia, muita energia, nesses temas que deveríamos estar numa união nacional para combater a pandemia, que hoje é o grande objetivo da sociedade brasileira, passar por isso, evitar mortes, e estamos nesse debate político que é grave. O governo parece também não percebe, ao contrário de tentar uma convergência, uma pacificação, ele adota a postura de conflito, de confronto. Isso é delicado. Então, nós temos um quadro que é, como se diz popularmente, a pior das tempestades, ou a tempestade perfeita. Isso pode prejudicar muito no combate à pandemia, o número de mortes nós estamos vendo só subindo, e também economicamente, com a perda de prestígio do Brasil, que nós vamos ter um nível de prestígio internacional para pós-pandemia recebermos investimentos. Isso, aparentemente, está se esvaindo. Então, todo esse quadro é muito negativo. Agora, do ponto de vista formal, como você perguntou, nós estamos agora no âmbito de eventuais e discutidos e avaliados crimes comuns. O crime de responsabilidade ainda não se discutiu nesse momento. Até porque crime de responsabilidade, a competência do Congresso Nacional é outro tipo de ação e de procedimento. Senador, e até que ponto essa crise política pode prejudicar a população brasileira em relação mesmo à pandemia? Como que isso pode atrapalhar? Nós tivemos aí a saída de Luiz Henrique Mandetta, do Ministério da Saúde. Tivemos, durante esse período, já a saída de Sérgio Moro também. Até que ponto essa crise política pode atrapalhar a população? Alita, eu acho que atrapalha muito. Como eu disse há pouco, no momento de dificuldade, nós estamos vendo isso em muitos outros países. O que me pareceria correto era o governo assumir uma postura de grande colaboração, de uma grande abertura, uma declaração de uma pacificação, de união nacional, para combatermos o inimigo comum, que é o vírus, o coronavírus. Então, é claro que ao adotar essa metodologia do confronto, de um certo ódio que existe, de muito conflito, nós temos dificuldades com os estados federados, com os municípios, com alguns segmentos da sociedade, com segmentos da academia, professores, médicos. Então, isso acaba sendo um desgaste, como eu disse, totalmente desnecessário. Isso me parece grave. Não é comum sair o ministro da Saúde no meio de uma crise, o ministro que estava realizando um bom trabalho, está sendo bem avaliado, não é positivo. Então, eu, claro, faço votos que não tenhamos nenhum prejuízo na questão relativa ao combate à pandemia. Mas parece que teremos, porque a falta dessa coordenação, dessa integração, dessa união de esforços em prol da saúde pública, agravado pela crise política e tendo como consequência uma crise econômica,
custará um preço muito alto ao Brasil, infelizmente. Senador, recentemente nós ouvimos o seu colega de Senado aqui por Minas Gerais, Carlos Viana, é colega de Senado e colega de partido também, ambos são do PSD. E eu perguntava a ele, até nessa esteira da questão do crime de responsabilidade a qual me referi agora há pouco, se ele via clima no Congresso Nacional, em especial no Senado, para a passagem de um eventual pedido de impeachment. E ele disse que neste momento não há clima e revelava até a preocupação de um possível pedido de impeachment no momento de pandemia, o que poderia gerar uma instabilidade política ainda maior do que aquela que já temos vivido recentemente no Brasil. O senhor hoje é vice-presidente do Senado, tem trânsito com seus pares, é reconhecido aí dentro do Senado, não por acaso ocupa o posto hoje de vice-presidente do Senado. O senhor compartilha dessa opinião e, mais do que isso, dessa preocupação do seu colega, o senador Carlos Viana? Veja bem, Rodrigo, eu acho que o senador Viana fez uma avaliação correta do quadro. Eu conheço bem a questão do impeachment em geral, porque se lembra que eu fui o relator do impeachment da ex-presidente Dilma. E nós sabemos que tem de haver um impeachment, tem de haver a conjugação de diversos fatores. E eu acho que a análise que o senador Viana fez foi correta. Não há nesse momento esse ambiente, ainda que nós tenhamos um conflito, uma divisão da sociedade imensa, exatamente pelo fato de estarmos no meio da pandemia. Eu acho que o tema da pandemia, como eu disse há pouco, eu insisto muito nós devemos unir todos os nossos esforços, toda a nossa energia, tudo aquilo que nós podemos fazer para superar a pandemia. Superada a pandemia, ou pelo menos essa fase aguda, a fase de saúde, claro que a econômica vai demorar ainda a ser superada, aí nós podemos sentar e fazer outras discussões. Mas é bom lembrar que processos de impeachment, só para esclarecimento sempre dos nossos ouvintes, o processo da Câmara dos Deputados, que é um juízo de natureza política, porque há, de fato, a reclamação, digamos assim, que houve um crime de responsabilidade, a Câmara faz uma avaliação jurídica e política. E aí, depois, o julgamento técnico virá para o Senado Federal. Pedidos de impeachment parece que já existem lá muitos. Agora, caberá exclusivamente sempre, pela Constituição e pela lei, ao presidente da Câmara a decisão da abertura ou não de processos. E aí haverá esse julgamento, que tem um misto político forte e também um julgamento técnico para conferir se é o crime. E depois, se o crime existiu ou não, é competência do Senado Federal. Mas não há, nesse momento, concordo com o Viana, ambiente para isso, que nós estamos no meio de uma pandemia, não é? Inclusive o Congresso não se reúne pessoalmente, não há nem condições técnicas e físicas para discutir esse assunto no momento. Senador, o senhor já foi governador de Minas Gerais, eu queria saber como que o senhor avalia até aqui a atuação do governador Romeu Zema. Salita, veja bem, até por isso mesmo eu sou muito cauteloso nessa observação, não só porque eu fui governador de Minas Gerais, numa situação completamente diferente da agora, uma época de grandes realizações, inauguração e expansão de obras, de infraestrutura, escolas, hospitais e tudo, como também num ambiente mais tranquilo, digamos assim, político e econômico. E, por outro lado, eu fui o candidato que tentei me reeleger e fui derrotado no segundo turno pelo governador Zema. Então, por isso mesmo, eu tenho sempre uma posição cautelosa, mas sendo senador por Minas, eu tenho apoiado e muito o governo do Estado, tenho me empenhado ao máximo, não só em trazer recursos para Minas Gerais, mas também para dar todo o apoio institucional das questões necessárias ao Estado de Minas Gerais, como acabamos de aprovar com o nosso empenho total no Senado, a alocação de recursos para os estados e municípios, e Minas Gerais beneficiado com cerca de 13 bilhões de reais. Agora, eu acredito que Minas Gerais tem uma situação muito peculiar no Senado Federativo. É um estado com um número grande de municípios, um estado que a região metropolitana não tem uma população assim tão maior em relação a São Paulo e Rio de Janeiro, somos cerca de 20%, 25% do total do estado, então é uma realidade diferente. Por isso o governador tem adotado uma política de ouvir os prefeitos de cada região para ver a realidade de cada qual. Eu acho isso correto, porque a realidade de Belo Horizonte não é a mesma de Manhuaçu, que não é a mesma de Serra da Saudade, que não é a mesma de Almenara, para dar alguns exemplos, de Cascalho Rico, no Tango. Então, é a conduta que se é adotada, não é? Agora, eu acho que o governador, é uma mera ponderação, deve seguir sempre, na minha opinião, e se fosse eu seguiria, as opiniões científicas.
Eu sou professor universitário da área do direito, conheço direito, não conheço nada de medicina, muito menos de infecção e infectologia. Por isso, eu respeito e acho que é fundamental nós prestarmos atenção àquilo que vem da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde e dos órgãos técnicos. Aliás, para nosso orgulho, nós temos a Universidade Federal de Minas Gerais, que está se destacando com muito louvor nas pesquisas, na orientação, inclusive participando de foros internacionais do combate à pandemia. Então, nós temos inteligência aqui no Estado para aconselhar e consultar as medidas necessárias ao combate a essa pandemia. Ao ouvir os prefeitos, senador, o governador estaria dando de ombros para a ciência ou o senhor não vê dessa forma? Não, eu acho que os prefeitos também têm essa mesma necessidade. Os prefeitos, veja aqui, vamos elogiar agora o prefeito Calil. O prefeito Calil o que fez? Constituiu aqui um comitê formado de professores universitários, cientistas, pessoas da faculdade, da área médica, e dão uma orientação técnica ao prefeito. Imagino que Juiz de Fora, com a sua universidade, Uberlândia, com a sua, Montes Claros, as cidades todas grandes, têm esse corpo técnico. E as cidades menores, é claro, nas suas regiões, seguirão e debaterão os assuntos conforme essa orientação. Eu acho que o Estado de Minas não pode não ter vamos dizer assim, uma conduta uniforme em todos os municípios, mas toda ela, quer nas cidades grandes, quer nas cidades pequenas, deve estar amparada em critérios técnicos. Hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. O senhor já conhece, são perguntas objetivas e respostas igualmente objetivas. Combinado, senador? Esse bate-pronto, meu caro Rui, sabe que para político mineiro ele é meio difícil, mas são sempre as suas ordens. Mas eu tenho certeza que o senhor, com a sua capacidade de síntese, inclusive de professor, vai conseguir responder-nos às questões aqui, viu? Pois não. Vamos começar, senador. Coronavírus, isolamento ou flexibilização? Nesse momento, isolamento. Economia versus saúde. Saúde. Governador Zema, durante a pandemia. Tem feito um trabalho que é possível. Presidente Bolsonaro durante a pandemia. Tem um estilo que é muito diferente do meu. Bolsonaro versus Moro. Eu acho que nesse caso o ministro Moro agiu corretamente. Crimes comuns na conduta do presidente após a divulgação do conteúdo dos vídeos ontem? Aí isso eu não posso dar opinião, porque aí é só o Supremo, é matéria jurídica, técnica. Temos de aguardar. Conversamos com o senador pelo PSD, Antônio Anastasia. Foi o nosso convidado de hoje no Café com Política. Obrigada, senador, por falar com a gente aqui na Rádio Super. Muito obrigado, Thalita. Muito obrigado, Rodrigo. Foi um prazer, um abraço a todos os ouvintes, que todos se cuidem bem nesse momento de dificuldades.